Então, meu nome é Carlos, aqui é o nosso Templo Luz Universal. É com muita alegria que recebemos todos nesta casa, mas aqueles que não podem estar aqui, seja no dia de hoje, em qualquer outro sábado ou domingo, as nossas palestras estão aí disponíveis na internet. Estão no YouTube, no canal Luz Universal, no Instagram, Templo Luz Universal, e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial. Então, aqueles que não podem aqui estar, podem assistir aí às nossas palestras, à distância, e podem fazer as suas reflexões. Então, aproveitando mais uma oportunidade, estamos aqui para refletir no dia de hoje. O Espiritismo nos auxilia nesse tipo de reflexão, distinguir o que é espiritual do que é material e de qual é o nosso objetivo fundamental aí, o que nós realmente somos e por que aqui nós estamos. O mês do Setembro Amarelo, ele tem como slogan a fala, a importância de que a gente possa conversar sobre o assunto, de que aquele que se encontra numa situação difícil, ele possa ter com quem falar. Então, falar é a melhor solução. Mas a questão é, por que nós chegamos a um momento de desespero, ao ponto de pensar em agir contra a nossa própria vida? Por que chegamos nesse ponto? Porque uma série de situações nos leva a isso. Quando se inicia, por que pensamos assim? Porque achamos que não há uma saída, não há uma solução, nada poderia dar certo. Por que chegamos nessa situação? Por que o desespero? Por que a ansiedade, a tristeza, a angústia? Por que isso nos alcança? O que esperamos da vida e o que a vida espera de nós? O que nós esperamos da vida e o que a vida espera de nós? Porque quando essas duas frases não estão juntas, ou o que a gente espera da vida não é o que a vida espera de nós, a gente tem uma situação difícil a ser resolvida. E isso pode gerar em nós aí uma tristeza, que culminará com a desistência, com o fracasso, ou com uma falta de ânimo, de coragem para seguir em frente. Então nós sabemos que nós somos espíritos. Nós sabemos que somos eternos. Nós sabemos que há um objetivo para estarmos aqui. Planejamos esta encarnação, que estamos nesse local por um motivo. Tudo isso nós já estamos conversando de longa data e tudo isso tem nos auxiliado a estas informações. Só que muitas vezes nós não compreendemos o que de fato acontece. Planejamos algo e o que nós planejamos futuramente acontecerá conosco. Ou determinadas atitudes que nós temos podem trazer consequências positivas ou negativas para nós, ou atos de terceiros podem trazer situações positivas ou negativas para nós. Então, seja por que motivo for, estamos suscetíveis a ver situações que para nós não são agradáveis. E essas situações que não são agradáveis, nós podemos enxergá-las de várias situações, como obstáculos, como compromissos assumidos, ou como fracasso, como insegurança, como ingratidão de alguém. Então, tudo isso depende de como nós enxergamos as situações que aparecem para todos nós. Então, olhando pelo prisma unicamente material, quando a gente esquece o espiritual, é muito fácil a vida perder o sentido realmente. Se ela não caminha do jeito que eu gosto, se o emprego não está do jeito que eu gosto, se a pessoa que eu gosto não gosta de mim, se estou devendo, se algo me envergonha demais, algo que eu tenha feito me envergonha, e se nós não vemos propósito em continuar, realmente não faz sentido. Várias situações que apontam na nossa vida, várias situações que nós já passamos ou vamos passar, analisadas isoladamente, de fato não fazem sentido. São unicamente motivos para que a gente sofra. E ninguém acha muito bom sofrer. Mas quando a gente busca um porquê, quando a gente olha do lado espiritual, que percebe que somos um espírito, que há um objetivo para estar aqui, a gente começa já a olhar com outros olhos. Mas fala, por quê? Eu sou eterno, nós somos eternos.
Uma encarnação é um pequeno instante na eternidade. E qual é o nosso objetivo de estarmos aqui na vida material, esquecendo quem nós somos, com pessoas diferentes, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo momentos de grandiosa alegria, momentos de dificuldade, momentos de tristeza. Por que passamos por isso? Para que a gente possa buscar algo maior, que é a evolução espiritual, que é uma felicidade eterna, que é o que o Mestre Jesus nos diz nos Evangelhos. Aqueles que abrem mão de felicidades transitórias vão obter uma felicidade muito maior nos planos espirituais, através da sua evolução espiritual. Isso faz com que a gente mude a nossa forma de ver a vida. Percebendo que não somos unicamente matéria, que a vida não é unicamente isso que nós vemos, a gente consegue enfrentar uma doença. Mas eu estou doente, eu sempre me alimentei bem, sempre fiz exercício, mas estou doente. Sim, do ponto de vista material não faz sentido. Você sempre se alimentou bem, é uma pessoa boa, faz exercício, mas está doente. Mas do ponto de vista espiritual, sempre há um porquê. Sempre há um aprendizado, sempre há algo que a gente possa aprender. Acreditar na grandiosidade de Deus, dos mentores, para que isso seja um momento de aprendizado para todos nós. Eu sempre me esforço e nunca consigo um emprego que seja bom para mim. Eu me esforço e nunca consigo um companheiro ou uma companheira que seja bom para mim. Eu criei esses meninos bem, mas não me tratam bem. Eu sempre tratei os meus pais bem, mas não me tratam bem. Tudo do ponto de vista espiritual passa a ter sentido. Sentido que materialmente não tem. E aí nós compreendemos. Aí vale a pena se esforçar. Quando a gente entende onde nós vamos chegar, por que nós vamos chegar, vale sim a pena. Aí nós não ficamos tão tristes, tão desanimados, tão ansiosos, porque com a fé e a coragem a gente consegue vencer qualquer obstáculo que apareça. Obviamente que no momento que nós estamos passando não é fácil. A gente chora, fica triste, tem dúvidas, mas a fé é que faz com que a gente siga em frente. E depois tem aquilo como um aprendizado, um momento de dificuldade financeira, um momento de briga, um momento de tristeza, um momento de instabilidade. Tudo isso é para nós um aprendizado. A perda de alguém que a gente gostava muito, temos muita dificuldade em aceitar esse tipo de perda. Tudo isso é um aprendizado. Sabendo que vamos encontrar com ele depois, a gente não deixa de lado a saudade, mas conforta um pouco mais. Então as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente olha do ponto de vista espiritual. Pensem comigo. Cada um aí pensa consigo mesmo um emprego que nunca gostaria de ter. Um emprego que seja honesto, que seja sério. Um que você nunca faria. Fala, eu não gosto, não faria isso nunca. Se chegasse alguém e oferecesse para vocês, eu pago 100 mil reais para um dia de trabalho nesse emprego que você nunca teria ou nunca gostaria de ter. Valeria a pena? 8 horas de trabalho para ganhar 100 mil reais em um dia. Mesmo que você não goste, o que a gente pensaria? Por mais que eu não goste, me ajudaria a resolver muitos dos meus problemas materiais, esse dinheiro. Seria apenas um dia que eu não ia gostar muito, mas me traria uma grande quantidade de recursos para ajudar na solução dos meus vários outros problemas ao longo da minha vida. Faria sentido a gente aceitar esse dia de trabalho? Faria, porque nos ajudaria muito, mesmo que a gente não goste. Valeria a pena aquele esforço ou até aquele sofrimento daquele dia de trabalho pela recompensa? Valeria. Isso é uma encarnação. Se o espírito é eterno, a encarnação é só um dia de trabalho. Pode ser que a gente não goste daquilo que a gente veio fazer. Pode ser que a gente não goste daquilo que a gente tenha que enfrentar, mas a recompensa vale a pena. Isso é que a gente às vezes esquece. E não sou eu que digo, é o Mestre Jesus que diz nos Evangelhos. Aquele que abrir mão de coisas na matéria receberá 100 vezes mais no plano espiritual. E temos várias parábolas que ensinam isso.
Então, isso é uma encarnação. Um dia de trabalho. Passa tão rápido. E quando a gente passa aí dos 40 anos de idade, passa muito mais rápido. E quanto mais a gente vai seguindo, mais rápido passa. E quando a gente percebe, é uma pessoa, cada ano que passa, nós vamos sendo pessoas diferentes. Aquele que é ansioso começa a ficar um pouco mais calmo. Aquela que era mais irritado aprende a controlar mais. E a vida vai fazendo com que a gente aprenda. Aquele que aprende pelo amor, muito bem. Aquele que não quer pelo amor, vai pela dor. Inclusive a espiritualidade trabalha assim. Aqueles que os espíritos ajudam, trazem saúde e que insistem em não aproveitar, traz uma doença para que essa pessoa possa refletir melhor deitado numa cama. E assim ele tem condição de refletir melhor. Então a espiritualidade trabalha com o que é melhor para nós, não com o que a gente acha que é melhor para nós. Então assim a gente vai percebendo que as nossas atribulações, os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades não são tão ruins quanto parecem quando a gente olha o conjunto. Por que eu sofro? Porque eu fico triste? Porque eu tenho um marido ou uma esposa que não me valoriza, me abandonou, porque os filhos não voltam para mim, não me tratam com educação? Porque no meu emprego eu não sou valorizado? E assim a gente começa a entender que de tudo a gente pode tirar um aprendizado. De tudo, em qualquer circunstância que nós estamos, podemos tirar um aprendizado disso. Isso nos dá força para que a gente consiga seguir em frente. Por que seguir em frente se tudo parece na vida conspirar contra? Eu trabalho, mas não consigo dinheiro. Eu sou uma pessoa boa, mas só recebo ingratidão. Eu faço isso e não consigo nada. Porque há um aprendizado por trás disso. E a gente sabe que tudo que nós passamos nesta vida tem relação com o que a gente fez nas anteriores. Quanto mais uma lição se repete para nós, é porque é aquela lição que nós temos que aprender. É aquilo que falta para nós. Uma qualidade que nós temos, a gente não precisa exercitá-la. É muito fácil para nós. O problema está naquilo que a gente não tem. O impaciente vai ser testado na paciência a todo instante. O desonesto vai ser testado na honestidade a todo instante. O mentiroso vai ser testado na mentira a todo instante. Todos esses sentimentos negativos manifestam e manipulam energias negativas. Como nossa vida vai para frente se estamos impregnados de energia negativa? Não importa quantas vezes a gente tira as energias, temos que querer mudar a nossa forma de pensar. Temos que querer mudar a nossa mente para que a gente consiga se manter limpo, equilibrado e harmônico. Não adianta esconder. A espiritualidade sabe tudo o que nós fazemos. E nós também sabemos o mal que nós fazemos. Isso vai pesar para a gente. A nossa consciência depõe contra nós no plano espiritual. Depõe contra nós. Um dia tudo isso aparecerá. Tudo que a gente faz que acha que ninguém sabe, um dia deporá contra nós. Então, por que nós estamos aqui? Por que nós encarnamos? Para que a gente possa seguir em frente. Para que a gente possa buscar evolução espiritual. Para que a gente possa buscar valores, sentimentos que nós não temos. E isso não é fácil. Não é fácil vencer os obstáculos. Não é fácil enfrentar aquilo que nós não gostamos. Obviamente, nós vamos ter momentos de fraqueza, momentos de desânimo. Mas neste mês que a gente busca discutir a valorização da vida, quando colocamos o lado espiritual, quando colocamos a espiritualidade, quando colocamos os mentores ao nosso lado, as coisas ficam mais fáceis. Quando olhamos o conjunto de várias reencarnações, vale a pena. Vale a pena sofrer hoje. Vale a pena pagar um débito que nós temos. Às vezes aquela pessoa que nos trata mal, que nos faz mal, que não gosta da gente, que passa a perna em nós, foi porque já fizemos isso com ela. Buscando esse entendimento, a gente começa a perceber que ela nada mais fez do que buscar o pagamento de uma dívida. E que se nós não fazemos isso mais, ela ainda não tem esse entendimento. Se você quis que Deus te perdoasse, se eu quis
que Deus me perdoasse, me aceitasse, me desse uma nova chance de reencarnar, temos que dar para essas pessoas uma nova chance. E pagando os nossos débitos, os nossos erros, a gente aprende a não fazer isso novamente. E assim nós vamos nos fortalecendo. Vencendo as nossas dificuldades, vencendo os nossos sentimentos negativos, tudo aquilo que nos empurra para trás, nós vamos criando novos pensamentos, novos laços positivos, novos companheiros que nos puxam para a frente. Isso nos traz coragem. Todos nós que estamos aqui, não obstante a gente não saiba conscientemente, temos muitos amigos espirituais que velam por nós. Muitos. Então, durante o sono, você está triste, está mal, está achando que não vai dar certo, durante o sono eles vêm nos esclarecer, vêm nos auxiliar. Que a gente não duvide nunca disso. Todos nós temos a nossa família espiritual lá no plano espiritual, zelando por nós e nos ajudando. Só que grande parte das vezes a gente não quer ouvir. Está tão fechado naquele sentimento, naquela tristeza, naquela angústia, que não ouve o que eles querem nos dizer. Isso é muito comum. A energia negativa cria como que um capacete em volta da nossa cabeça e nada passa. Então você se fecha naquilo e não ouve o que os seus ou os nossos próprios amigos querem nos dizer. E assim nós perdemos várias oportunidades. Tá os nossos amigos espirituais ao nosso lado tentando nos dizer alguma coisa e a gente está fechado naquele sentimento de tristeza, de desânimo, de que nada vai dar certo. Mas através da nossa fé a gente percebe que Deus não vai nos desamparar. Que o objetivo da encarnação é justamente esse. Exercitar a fé, exercitar o nosso compromisso espiritual. Mas para isso a gente tem que entender o conjunto. Não dá para analisar essa vida só por essa vida. Eu sou uma pessoa muito boa, mas sofro. Sim, mas tem um contexto de tudo isso. Tem um contexto do que a Terra passa. Tem um contexto do que o Brasil passa. Tem um contexto do que a nossa cidade passa. Tem um contexto do que a nossa família passa e do que a gente passa. Tudo interligado e tudo administrado pela espiritualidade. E cabe a gente buscar as melhores oportunidades, cabe a gente compreender por que a gente passa por isso. Pensando assim, não tem por que não valorizar a nossa vida. Não tem por que querer vencer. E o conceito de vencedor, muitas vezes não é o que nós temos. Reúne os amigos, aí fala, o vencedor é aquele que tem o melhor carro, o melhor dinheiro, aquele... Não, é aquele que consegue vencer as suas dificuldades. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Eu já disse antes em outras oportunidades e repito, nenhum livro espírita que eu conheço, nenhuma palestra, alguém me corrija se eu estiver errado, nunca vi ninguém que tivesse que ficar na Terra para evoluir intelectualmente. Todos estamos aqui para evoluir moralmente. Todos. Aqueles que evoluem moralmente vão para outros locais e evoluem intelectualmente. Nossa grande dificuldade da Terra é moralmente. É a compreensão, é a humildade, a serenidade, a tranquilidade, a honestidade, que ainda está muito difícil da gente conseguir nos dias de hoje. Vencer o grande desejo de tirar vantagem de alguém. Quando a gente tem a chance, ninguém está vendo, a gente às vezes cede à tentação de tirar um proveitozinho quando tem oportunidade. Ainda mais quando ninguém vai saber que a gente tirou proveito. Só que a gente esquece que tem que pagar. Só existe uma justiça, a justiça divina. E essa não tem como burlar. E essa é guiada pela nossa própria consciência. Nossa consciência vai fazer com que a gente pague. Nós vamos desencarnar, vamos para os planos espirituais. Aí você vai pensar, não, eu não posso seguir em frente se eu não voltar para ajudar aquela pessoa que eu fiz mal. Aquela pessoa que trabalhava para mim, ou aquela pessoa que trabalhava comigo, eu tirei aquela chance, eu passei a perna nela, tirei aquela promoção, ou fiz isso. A sua consciência pesa. Nós não podemos seguir em frente se a gente não reparar o mal que nós fizemos. E vamos voltar para reparar o mal. E na hora de reparar esse mal, isso causa transtorno para nós. Porque aquela pessoa pode não nos receber tão bem. Quem nunca viu
Pessoas que insistem em ajudar determinadas pessoas que são aparentemente ingratas, que não reconhecem aquela ajuda. Então, nem sempre, mesmo sabendo que nós temos que ajudar, nem sempre o ajudado vai ser grato. E temos que entender isso. E assim a gente vai compreendendo a lógica das várias reencarnações, até que a gente não precise mais disso. Não precise mais reencarnar. Mas por enquanto, essa é a nossa vida. Quando compreendemos o conjunto, quando compreendemos que somos espíritos, tudo passa a fazer muito mais sentido. O respeito passa a ser muito maior, porque nenhum de nós é isso que nós olhamos nesse instante. Nenhum de nós é esse profissional, nenhum de nós é esse homem ou essa mulher, ou esse pai ou esse filho. Somos todos espíritos que vamos nos alternando. Uma vida com mais dinheiro, com menos dinheiro, com uma profissão de maior quantidade intelectual, de menor exercício do intelecto, com mais envolvimento com pessoas, com menos envolvimento com pessoas, e assim a gente vai se alternando, para que a gente possa evoluir. Só que o que nós desejamos? Será que o que nós desejamos é o que a vida tem para oferecer para nós? Será que nós não vamos nunca compreender que as pessoas podem errar em relação a nós? Porque nem tudo que a gente recebe foi planejado pela vida. Obviamente que pessoas que não assumiram os seus compromissos podem nos fazer mal. Mas como nós vamos reagir a isso? O que a pessoa faz não é problema nosso. O nosso problema é o que nós fazemos com a nossa vida. Não respondemos por ninguém, só por nós mesmos. André Luiz, no livro No Mundo Maior, conta uma situação muito interessante. Uma moça chamada Antonina começou a trabalhar aos 8 anos de idade. Ela tinha uma irmã mais nova e a mãe. Desde os 8 anos ela começou a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Quando ela tinha 20 anos de idade, a mãe falece. E ela se esforçou muito para que a irmã mais nova pudesse ter uma vida mais confortável. A irmã mais nova se casou. O esposo bebia muito e era muito agressivo com ela, com a esposa. E ela ficou em casa junto com a irmã para ajudar a criar os 4 filhos. Então era o marido, a esposa, 4 filhos e a tia que ajudava a cuidar e tentar harmonizar aquela aparente confusão que era aquele lar. Em um determinado momento ela conhece um rapaz novo. E o rapaz tinha grandes dificuldades financeiras. E ela, trabalhando, ajudou aquele rapaz financeiramente para que ele pudesse estudar e fazer uma faculdade. 7 anos após, ele forma em medicina. Quando ele forma, ele vira para ela e fala: não, eu sou médico, uma pessoa da sua condição não pode estar comigo. E procura uma moça de família rica e casa com a moça de família rica. E ela se sente muito triste. E ele fala várias coisas para ela de que ela não era digna de estar com ele. Mas assim, muitas coisas. E ela passa num local, compra veneno para suicidar e volta para casa. Estava no quarto sozinha. A espiritualidade, como eu disse, nunca desampara ninguém. Aparece André Luiz e o mentor que chama Calderaro no quarto. Aí eles tiveram a orientação para que fosse retirado o espírito dela, para que ela pudesse conversar com 2 pessoas que viriam. E foi feito. Veio a mãe e um espírito ligado a ela de milênios, um homem ligado de várias encarnações a ela para que pudesse conversar. E era um homem de alta hierarquia espiritual. E veio conversar com ela. E puxaram a orelha dela, porque de fato ela era uma moça muito boa, muito honesta. E ela começou a falar com eles. Mas eu sempre trabalhei, sempre fui honesta, sempre fui séria, sou religiosa, ajudo em casa, ajudei a criar meus sobrinhos, ajudo minha irmã, ajudei o rapaz, amo o rapaz, fiz tudo por ele, tudo que eu faço pela vida, a vida não me dá nada em troca. É justo esse questionamento? Aparentemente sim. Do ponto de vista material, é justo que a gente ache isso. Que você faz tudo, mas a vida não te dá nada em troca. Mas do ponto de vista espiritual não é assim.
Ele trouxe esclarecimentos e disse para ela: minha filha, se a vida não te deu filhos, se a vida não te permite ter um lar, um marido e filhos, cuide daqueles que a vida te deu. Cuide dos seus sobrinhos, cuide daqueles outros que não têm mãe, que não têm pai. Abrace a família espiritual que te aparece. E foi tecendo orientações para ela. Mas eu pergunto, será que nós estamos preparados para entender essas lições? Nem tudo que a gente quer é o que a vida vai nos dar. A vida vai nos dar aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. E infelizmente, às vezes a gente sonha o que não pode receber, pelo nosso grau de evolução. Aquilo que nós vamos receber é o que a gente precisa. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Percebam que a situação dessa moça é muito interessante para todos nós. E não é um caso isolado. Toda vez que algo que a gente não deseja aconteça com a gente, pensem assim: o que eu posso tirar de proveito dessa situação? Por que será que isso está acontecendo comigo? A gente tem a ideia de que quando abraça um trabalho espiritual, que abraça uma vida mais honesta, mais séria, mais de trabalho, que nada de ruim vai acontecer com a gente. Porque nós somos justos, sérios, honestos, mas não é assim que as coisas funcionam. Temos uma vida, um passado cheio de débitos para pagar. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro Paulo e Estevão. Quando os apóstolos saíam, inclusive Paulo, eles saíam para difundir o evangelho, eles eram assaltados na estrada. O povo eles jogavam pedras neles. Se aqueles que difundiam o evangelho eram agredidos, que dirá de nós? Que erramos dia após dia, falamos o que não devemos, pensamos o que não deveríamos, agimos da forma que a gente sabe que é errado e a gente insiste em agir assim. Então, o fato da gente ter mudado não apaga o passado, mas a gente tem que ver com o futuro de uma forma diferente. O que de proveito nós podemos tirar das piores situações que possam aparecer para a gente? Porque isso é valorizar a vida. Valorizar a vida é buscar oportunidades de evolução. Eu vou evoluir, minha próxima vida vai ser muito melhor que essa. Isso é valorizar a sua vida. A nossa encarnação é para isso. É um dia de trabalho para ganhar muito, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente possa imaginar. O que esperamos da vida e o que a vida espera de nós? Nesse livro, uma das obras básicas de Kardec, O Céu e o Inferno, ele tem duas partes. Na primeira parte, Kardec discute e explica se realmente existe céu e inferno. Na segunda parte, tem vários espíritos desencarnados que vêm contar como é a situação deles. Alguns desses são espíritos que tiraram a própria vida. Mas por que é interessante? Porque a gente vê os motivos que levam as pessoas a fazer isso. Num deles, nós temos um comerciante que no início, 1859, ia até a Guerra Civil Italiana. Ele era um comerciante com muitos recursos. O filho dele foi convocado para o exército. Ele ficou com medo do filho ir para a guerra e tirou a própria vida para que ficasse uma viúva e o filho, assim o filho não ia para a guerra. Mas imaginem, quando ele foi invocado lá, Kardec e os médios, o que ele achava estando no plano espiritual do que ele tinha feito. Não se orgulhava disso. Como ele bem disse, foi um momento de ilusão. Ele achou que tinha uma saída, mas isso não era a saída. Temos ainda um outro caso de François. A prova dele era a miséria. Pouquíssimos recursos financeiros. Num determinado momento da vida, resolveu tirar a sua própria vida material. Do outro lado, numa situação muito pior do que estava do lado de cá. Isso a gente tem que guardar conosco a todo instante. O objetivo da nossa encarnação é evoluir. O fato de estar fora do corpo não apaga os nossos problemas, não apaga as nossas dificuldades. Elas vão continuar do mesmo jeito que estão. O nosso objetivo aqui é aprender a tirar algo de positivo das dificuldades. Isso está claro
nos evangelhos, na vida do Mestre Jesus. Qualquer local que ele estava, sempre algo de positivo ele tirava. Esses grandes que a gente tem notícia, todos eles sempre tiravam e tiram algo de positivo de qualquer situação. Emmanuel traz para nós algumas lições para que a gente possa finalizar. Emmanuel traz algumas lições do que a gente deve fazer quando estiver muito triste, desanimado com a vida, angustiado, sem coragem. O que devemos fazer? A primeira coisa, orar e pedir auxílio à nossa família espiritual, aos mentores espirituais, para que a gente busque o verdadeiro entendimento para aquele instante. Segundo, olhar aqueles que estão à nossa volta. Quantos ainda precisam de nós? Quantos sentiriam a nossa falta? Quantos ficariam para trás e a gente desapontaria? Terceiro, trabalhar muito. Está desanimado? Trabalha mais. Está angustiado? Trabalha mais. Esse é um lema que Emmanuel, em várias obras a gente sempre vê. Esse é sempre a melhor terapia para ele, é trabalhar. Mas vai além. Estamos assim, vamos visitar um hospital, um abrigo de menores, um presídio, para que a gente possa ver que muitas pessoas podem estar em situações muito mais difíceis que a nossa. E assim a gente percebe quão grandiosa é a nossa encarnação. Quão grandiosas são as oportunidades que Deus nos deu e que tem outras pessoas passando por situações muito piores e que estão confiantes, e que estão firmes, e que estão seguindo em frente e não estão rateando naquele instante. Indo além, ajude alguém que precise. Então essas são receitas que ele traz para que a gente comece a prestar atenção no que está à nossa volta. Que o nosso problema não é tão grande. E que o nosso problema é tão grande que a gente trabalhe e espere o tempo trazer a solução para nós. Então não existe nada que não tenha solução. Porque o Espírito é eterno. Não tem o que a gente fazer. Sempre haverá o dia de amanhã. Não tem o que você faça que impeça o dia de amanhã. A questão é como nós vamos receber o dia de amanhã. Como nós vamos agir. O que faremos. Porque isso vai definir se nós estamos evoluindo ou não. Se isso vai definir para onde nós iremos, como nós estamos. O que esperamos da vida e o que a vida espera de nós. Então essas são as nossas reflexões do dia de hoje. Que possamos e saibamos valorizar a vida em qualquer momento, em qualquer local e em qualquer circunstância. E que o Mestre Jesus possa sempre nos dar força para que a gente possa estar sempre firme para enfrentar as nossas dificuldades.